Olá, Amazonas, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão, do Componente de Matemática, e vamos hoje para a nossa aula de número 75. Vamos ver o que nos aguarda? Aula de número 75 de Matemática, propriedades dos radicais, operações com radicais, ok? Então, vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Radiciação. Definição. É a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Então está aqui os elementos que compõem a nossa operação de radiciação. Nós temos o índice, certo? Que é esse número que aparece acima do símbolo do radical, né? Quando nós estamos trabalhando com o índice 2, que chamamos de raiz quadrada, nós costumamos omitir esse número aqui 2, tá, pessoal? O símbolo do radical, o R, que é o radicando, que é o número que vai sofrer a operação de radiciação, e o resultado da operação, que é chamado de raiz ou produto racional. Beleza? Então, nós temos aqui, né, potência com expoente fracionário racional. Então, ó, se eu tenho uma base, isso daqui é muito interessante a gente se apropriar disso daqui, que ela vai auxiliar e muito em nossas operações. Se eu tenho uma base, né, com um expoente fracionário, né, forma de fração, A elevado a M sobre N, nós podemos reescrever essa base em forma de um radical, onde o A passa a ser o radicando, o N assume a função de índice do radical e o M será o expoente do nosso radicando, certo? Onde A pertence ao conjunto dos números reais e N, que é esse nosso cidadão aqui, que é o denominador do nosso expoente, ele deve pertencer ao conjunto dos números naturais não nulos, né? Já que ele anteriormente no início era um denominador, ele não pode ser igual a zero. Por isso, é o conjunto dos números naturais não nulos. E o M pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, isso nos leva a crer que o M pode até ser um número negativo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Tem um 4 elevado a 1 sobre 2. Então, ó, o 4 passa a ser o radicando. O denominador da fração, né, que representa o nosso expoente como um todo, ele passa a exercer a função de índice. E o numerador, que é o 1, assume a função de expoente do nosso radicando. Então, como eu falei agora há pouco, quando o índice do radical é igual a 2, nós costumamos omiti-lo. Porém, de imediato, né, quando nós nos deparamos com um radical onde não está explícito o valor do índice, automaticamente eu já deduzo que o índice desse radical é igual a 2. O mesmo acontece quando o expoente é unitário. Se eu tenho uma base de expoente unitário, como aqui é o caso, 4 elevado a 1, nós também costumamos omitir esse expoente, correto? E nós temos aqui, raiz, né, quadrada de 4 é igual a 2. Né? Pelo que nós já vimos na propriedade dos radicais, né, a propriedade fundamental dos radicais, raiz quadrada de 4 é igual a 2, se e somente se 2 elevado ao quadrado for igual a 4, que é o fato. Aqui nós temos uma base fracionária e um expoente também fracionário. Detalhe, esse expoente ele é negativo.
Então, como é que nós fazemos para trabalhar com esse expoente? Nós invertemos a base. Se eu tenho 1 sobre 9, o inverso dessa base será né, 9 sobre 1. Mas como nós já vimos anteriormente, com o conjunto dos números racionais, quando o denominador é 1, nós costumamos omiti-lo. Então, também não precisa colocar o denominador unitário. Quando nós invertemos a base, olha o que acontece com o expoente da nossa base aqui, com o sinal dele. É invertido, então ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Agora que o nosso expoente é positivo, né, vamos converter aqui a nossa base de expoente fracionário em um radical. Então, o 9 é o radicando, o 2, que é o denominador, índice, e o numerador passa a ser expoente do radicando, que no caso aqui é o nosso 3. Tá? Aí o que é que nós fazemos aqui? Vamos repetir isso daqui tudinho. Eu vou deixar esse 2 aqui para a gente entender direitinho como é que funcionou a simplificação. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar o 9 e vamos decompô-lo em fatores primos. Quem é 9? 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, nós temos 3 ao quadrado, e esse 3 ao quadrado aqui, que esse cidadão aqui, está elevado à terceira potência. Correto? Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Aplicamos a propriedade, né, de potência de expoente. Potência de potência. Repete-se a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Aí ficou raiz quadrada de 3 elevado à sexta potência. Aí nós convertemos novamente aqui, só para mostrar para vocês como foi que ocorreu essa simplificação. É o mesmo que pegar 6 e dividir por 2, não é? Transformando o radical em uma base de expoente fracionário. Podemos fazer isso, já que podemos ir, podemos voltar. Então eu vou ter 3 elevado a 6 sobre 2. É só fazer o processo inverso que foi feito lá no início. Ora, mais 6 dividido por 2 é igual a quanto? A 3. Então, nós vamos ficar com o quê? 3 elevado à terceira potência. E quem é 3 elevado à terceira potência? É o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Perfeito? Então, temos aqui mais alguns exemplos. Ó. O mesmo acontece que nós já vimos. Raiz quadrada de 1 sobre 2. Pessoal, é muito bom a gente se apropriar dessas habilidades aqui, porque quando nós estivermos lá no ensino médio, nós vamos nos deparar com alguns conteúdos inéditos, que são chamados de equações exponenciais, né? Logaritmos, propriedade de logaritmos. E essas propriedades, essas operações, essas funções logarítmicas, funções exponenciais, elas requerem e muito a utilização dessas propriedades aqui. Então é muito importante que a gente se aproprie muito bem dessas propriedades. Então, eu tenho 9 elevado a 1 sobre 2. Quem é 9 elevado a 1 sobre 2? É o mesmo que raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9, 3. Aqui, nós temos 81, né, elevado a meio. A mesma coisa, né? Vai ser raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, porque nós sabemos que 9 vezes 9 é 81. Nesse terceiro exemplo, nós temos a seguinte situação. 8 elevado a 1 sobre 3. Observe que nesse caso aqui, o índice é diferente de 2. Então, é necessário a gente exibir aqui o valor do índice. O 8 passa a ser o radicando, então nós passamos a ter raiz cúbica de 8. Eu só não preciso exibir aqui o valor do expoente do radicando, que é 1. Porque nós já vimos anteriormente, né? Se o expoente é unitário, não há necessidade de escrevê-lo. Aí fatoramos o 8. Quem é o 8 fatorado? 8 fatorado é o mesmo que 2 à terceira, porque 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2, 8. Aí nós podemos simplificar isso daqui, né? Geralmente, eu gosto de simplificar, né? É aqui, ó. Simplifica o expoente com índice. Beleza. Mas na realidade, o que foi que aconteceu? Vamos fazer aqui
Aqui, na realidade, aconteceu isso, pessoal. A gente pegou aquele radical ali e transformamos em uma base de expoente fracionário. Então, ficou 2 elevado... Deixa eu colocar aqui. Quem é esse cidadão aqui? É 2 elevado a 3 sobre 3. Certo? Então, eu vou ter isso daqui, né? 3 dividido por 3 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Né? Então, a gente pega e simplifica aqui e extrai o radicando. Pronto. É o mesmo cálculo. Perfeito? Então, nós temos aqui algumas situações nas quais nós vamos apenas aplicar a propriedade aqui do expoente, né, fracionário. Nós vamos escrever os radicais em formas de potência de expoente fracionário. Então, nós temos raiz cúbica de 5 ao quadrado. Observe que nesse caso aqui, o número ele já está fatorado, mas pode acontecer desse radicando não vir escrito em forma de produto. Como assim? Nós poderíamos ter a seguinte situação. Vamos supor, essa mesma questão escrita da seguinte forma. Raiz cúbica de 5 ao quadrado poderia ter vindo dessa forma aqui. A mesma letra A, raiz cúbica de 25. Aí nós teríamos que decompor esse número em fatores primos, né? E íamos chegar a esse resultado aqui. Agora que nós temos raiz cúbica de 5 ao quadrado, nós pegamos igual, né? Como é que vai ficar o expoente do radicando? O 2 é o numerador e o 3 é o denominador da fração. Isso daí não muda, tá, pessoal? Continua sendo o mesmo. Na letra B, nós temos n raiz, né, de 6 ao cubo. Mesmo procedimento. O 6 é a base, o 3 é o expoente, né, é o numerador do nosso expoente, e o n é o denominador do nosso expoente. Na letra C, nós temos o seguinte, né? Raiz cúbica de 9 elevado a menos 1. Então, é 9, certo? Elevado a menos 1 sobre 3. Perfeito? Isso daqui não tem segredo. Aqui, na realidade, nós não efetuamos cálculo nenhum, né? Nós só aplicamos a propriedade. Se nós quiséssemos aqui esse 9, nós poderíamos até decompô-lo ele em fatores primos. Nós teríamos quem? Quem é 9? 3 ao quadrado. Aí esse 2 ia multiplicar o menos 1/3. Cálculo da raiz quadrada por meio de decomposição em fatores primos. Então, nós decompomos o radicando em fatores primos. Aí podemos verificar se o número possui uma raiz quadrada exata. Como? Basta analisar e constatar que os expoentes dos seus fatores são todos números pares. Por exemplo, raiz quadrada de, letra A, 100. Se nós decompormos o 100 em fatores primos, né, nós vamos chegar à conclusão que 100 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Né? Você decompôs o 100 lá. 100 dividido por 2 deu 50, dividido por 2 dá 25, aí não dá nem por 2, nem por 3, só dá por 5, então pega 25, divide por 5, vai dar 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então o 2 se repete duas vezes, por isso que está 2 ao quadrado, e o 5 se repete duas vezes, por isso está 5 ao quadrado. Então, se eu vou tirar a raiz quadrada, né, coloco a raiz, aí é aquela história, nós vamos dividir o expoente pelo índice. Então esses expoentes aqui, ó, vão ser simplificados pelo índice, saem aqui. E os fatores que estão aí no radical, que são os nossos radicandos, eles saem multiplicando. Então eu vou ter 2 vezes 5, que vai ser igual a 10. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó, 144. Decompondo 144, nós vamos encontrar quem? O 2 à quarta e o 3 ao quadrado. Né? Extraindo a raiz quadrada, observe que nós estamos dividindo, ó. O 4 dividido pelo índice, que é 2. Então, esse fator aqui, o 2, vai sair como 2 ao quadrado. Por quê? Porque nós dividimos esse expoente pelo índice. Por isso que deu 2. Ok? Aí nós temos o 3 ao quadrado. Simplificando, 2 dividido por 2, o expoente aqui é 1. Há necessidade
de inseri-lo ali, de colocar? Não. Então, por isso ficou só o 3. Aí nós temos essa pequena expressão numérica. 2 ao quadrado vezes 3. Então, nós resolvemos primeiro aí a potência, né? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, raiz quadrada de 144, 12. Aí nós temos um exemplo contextualizado, né? Um terreno em forma de quadrado tem uma área de 576 metros quadrados. Qual o lado deste terreno? Pessoal, quando nós falamos aqui de quadrado, né? Nós estamos falando de uma forma em que tem os seus 4 lados iguais. A área é 576. Se eu quero saber o lado desse quadrado, basta extrair a raiz quadrada, como está dizendo aqui, dessa área. Então, nós vamos pegar o 576 e decompor em fatores primos. Quem é 576 decomposto? É 2 à sexta que multiplica 3 ao quadrado. Procedemos da mesma forma. Pego e divido os expoentes por 2, que é o índice do radical. Aí eu vou ter 6 dividido por 2, 3. Então, ficou 2 ao cubo. Simplificando aqui, sai apenas o 3. Resolvemos a potência, 2 ao cubo, 8, que multiplica 3. Agora basta multiplicar 8 vezes 3, 24. Ou seja, um quadrado que tem uma área de 576 metros, né? O seu lado é a raiz quadrada desse valor da área, ou seja, 24 metros. Correto? Na raiz cúbica, né? Vai funcionar da mesma forma. Qual é a diferença? Aqui na raiz quadrada nós dividimos os expoentes dos radicandos por 2. E na raiz cúbica vamos dividir por 3. Então podemos associar, né, a raiz cúbica de um número ao compará-la com a aresta, que são os lados de um cubo, né? Nós vamos ver isso mais aqui na frente. Para calcularmos essa aresta, que nós chamamos aqui de lado, né, a grosso modo, vamos decompor o valor desse volume em fatores primos e proceder da mesma forma que foi feita com as raízes quadradas. Ó, nós temos aqui a aresta de um cubo cujo volume é de 64 centímetros cúbicos. Se eu quero determinar aqui, ó, a aresta aqui desse cidadão, eu vou tirar a raiz cúbica desse volume, que no caso aqui é 64. Então, ó, quem é 64? Decompondo em fatores primos, 2 à sexta. Se eu vou determinar a raiz cúbica, então eu tenho raiz cúbica de 2 à sexta. Basta pegar esse expoente aqui e dividir por 3. Então, esse 2 aqui, que é o nosso radicando, vai sair como 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, 4. Então, a aresta aqui, deste cubo aqui, é igual a 4 centímetros. Perfeito? Muito bem. Agora que nós vimos aí como se proceder, né, como se comportar ao realizar a aritmética envolvendo números em forma de radicais, números de expoente fracionário, né, calcular a aresta de um cubo e o lado de um quadrado, chegou o momento da nossa DLI. Dinâmica local interativa. Questão 1. A figura representa um escritório com 2 salas quadradas de 9 metros quadrados. O corredor tem 1 metro de largura. Qual é a área total do conjunto? Na questão 2, temos o seguinte. Calcule o valor das expressões abaixo. Temos letra A, raiz de 144 menos 3. Raiz cúbica de 125 mais raiz quadrada de 64. Letra C, 2 raiz de 4 mais 3 raiz de 9. Queridos alunos, um bom desenvolvimento, estarei acompanhando vocês pelo chat. Então, até a interatividade.
Olá, alunos, estamos de volta agora para a nossa interatividade, espaço no qual vocês vão expor aí os resultados obtidos na DLI. Então vamos ver aí quem foi que participou com a gente pelo chat. Nós temos aqui a Kessia, né? Dizendo aqui que a primeira deu 24 metros quadrados. A letra A, 9, a B, 13 e a C, 13. Beleza, Kessia? Obrigado. Luiz Fabiano dizendo que a primeira questão, 24 metros quadrados. Aí na questão 2, a letra A, 9, 13, 13. Beleza. Obrigado, Luiz. Emanuel, né? Estou aí a resposta da segunda, letra A, 9, B, 13 e C, 13. Beleza, Emanuel? Matheus, questão 2, letra A, 9, letra B, 13 e letra C, 13. Valeu, Matheus. Gabriel, primeira, olha aí, já destoou dos outros dois, do pessoal aí que falaram que deram 24 metros quadrados e aqui o Gabriel está dizendo que deu 19 metros quadrados. Obrigado, Gabriel. Lucas Gabriel, questão 1, 24 metros quadrados. A segunda, 9, né? A letra A, a letra B, 13, assim como a letra C, também 13. Obrigado, Lucas. Nicole, acredito que seja. Desculpa aí se eu errei. Primeira, 24 metros quadrados, letra A, 9, letra B, 13, letra C, 13, da Escola Estadual do Milton, lá na Cidade Nova. Obrigado, Nicole. Bruna, primeira, 24 metros quadrados. A segunda, letra A, 9, B, 13 e C, também 13. Bruna, obrigado pela participação, pessoal. Desculpa aí se eu não pude chamar todo mundo, né? A gente sabe que o nosso tempo aí ele é cotado aí, bem restrito, mas não desanime. Continue tentando que uma vez aí a gente chama vocês, beleza? Vamos para a correção da nossa DL? A primeira questão, né, falava sobre o escritório, que tinham duas salas, onde cada sala tinha 9 metros quadrados. Aí foi inserido um corredor com mais 1 metro de largura. Pergunta-se qual é a área total do conjunto? Então nós temos aqui a imagem. A segunda questão eram expressões numéricas envolvendo radicais. Nós tínhamos na letra A, raiz quadrada de 144 menos 3. Letra B, raiz cúbica de 125 mais raiz quadrada de 64. Letra C, 2 raiz de 4 mais 3 raiz de 9. Vamos lá para a correção? Muita gente no chat dizendo que a letra A deu 24 metros quadrados. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Olha aí, resposta. 24 metros quadrados, né? Observando a planta dos escritórios, podemos determinar o valor do lado de cada parede que compõe as salas. Ou seja, a gente tira a raiz quadrada de cada área aqui, né? Vamos tirar a raiz quadrada dessa área e a raiz quadrada dessa. Beleza? Então vai ficar desse jeito, ó. Se a área do escritório tem a forma de um quadrado, né, e é de 9 metros quadrados, logo o lado do quadrado vai ser raiz quadrada de 9, que deu 3 metros. Até aí tudo bem. Se cada parede do escritório possui 3 metros de comprimento, vamos voltar lá na imagem. Então aqui eu tenho 3 metros e aqui eu tenho 3 metros. Então se cada parede tem 3 metros, a parede aqui total do corredor vai ser de quantos metros? 6. Nós sabemos que a largura é 1, correto? Então nós calculamos a área aqui do corredor, que vai ser 6 vezes 1. Que vai dar 6 metros quadrados. Então, só nós temos 9 metros aqui, mais 9 metros aqui, 18. 18 mais 6 vai totalizar 24 metros quadrados. Perfeito? Somando as áreas aqui, ó, 24 metros quadrados. Na questão 2, como muita gente também respondeu aí, nós temos letra A, 9, letra B, 13 e letra C, 13 também. Como é que nós chegamos nessas respostas aí? É muito simples, né? Aqui nós pegamos, fatoramos 144, menos 3 repete. Isso daqui vai ser 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Nós vamos ter menos 3, né? Igual a 2 ao quadrado, já tirando a raiz quadrada, simplificando aqui. 2 ao quadrado vezes 3 menos 3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, né? Menos 3. Multiplico. 4 vezes 3, 12. 12 menos 3, 9. Letra A. Aqui nós calculamos a raiz cúbica de 125. Fatora os 125, encontramos 5 a terceira. Fatoramos o 64, encontramos 2 a sexta.
Simplificamos o expoente com índice aqui, vai ficar apenas o 5. Dividimos o expoente do índice pelo índice do radical, que é 2, então esse 2 aqui vai sair como 2 elevado à terceira. E nós sabemos que 2 à terceira é igual a 8. Repetimos o 5, somando 5 mais 8, 13. Nessa última questão só tem um detalhezinho aqui, né, que o radical veio com um coeficiente numérico, assim como na segunda parcela também ocorre. Então, quando nós extraímos a raiz quadrada aqui, desse radicando, ele sai multiplicando com o coeficiente numérico. Então, eu tenho raiz quadrada de 4, 2. Então, esse 2, quando ele sai aqui como raiz, ele multiplica com o coeficiente numérico. Então, vou ter 2 vezes 2. Mas, o mesmo acontece aqui, né? 3 raiz de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, o 3, que é a raiz, sai multiplicando com o coeficiente numérico. Então, nós vamos ter 3 vezes 3. Agora, multiplicamos 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 3, 9. Somando essas parcelas, 4 mais 9 igual a 13. Finalizando aí o desenvolvimento da nossa DLI. Beleza? Muito bem. Queridos alunos, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que vocês tenham aí ficado satisfeitos com o desenvolvimento de vocês aí na DLI. E, no mais, aguardo a próxima oportunidade para interagirmos novamente. Então, até lá.